Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Bem-vindos a esta liturgia diária deste 14º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa meditação de hoje, deste domingo, é tirada do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 até 30. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Escutando esta palavra, este evangelho de hoje, eu gostaria que a gente meditasse sobre o tema de simplicidade em Deus. A simplicidade. Eu sempre falo que Deus é um Deus simples. Deus é simples, Deus é humilde. E Deus é Deus dos humildes. Deus não é Deus dos orgulhosos. Deus é Deus dos simples, dos humildes. E como Jesus agradece aqui, Deus revelou as grandes coisas da salvação. Os grandes mistérios da salvação. Não aos grandes, aos sábios, aos entendidos, mas aos pequeninos. Aqui aparece a palavra entendidos e sábios. Esses sábios aqui são sábios do mundo, a sabedoria do mundo. Mas ele revelou aos pequeninos, aos humildes. Quem são os humildes, meus irmãos e minhas irmãs? Quem são os pequeninos aqui? Os pequeninos, os humildes, segundo as Sagradas Escrituras, um humilde é aquela pessoa que se reconhece como nada, aquela pessoa que coloca a sua esperança em Deus. Aquela pessoa que se reconhece como nada, mas que coloca Deus à frente como tudo. Aquela pessoa que deposita a sua força em Deus. Aquela pessoa que encontra sua sabedoria em Deus. É essa aí, humilde. Pessoa simples. O contrário aqui, são esses sábios, os entendidos, são pessoas cheias. Copos cheios. Aonde não pode mais entrar água. Nós lembramos no Evangelho das bem-aventuranças. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque o reino de Deus é a eles. Os pobres em espírito, em hebraico, são os anauim. Quem são os anauim? São os humildes. Pobres como humilde. Mas aqui a pobreza não é a entender como pobreza material. Não, nesse sentido aí. É a humildade e a pobreza de coração. A humildade de coração. Um anauim, um humilde de coração, é aquela pessoa que confia em Deus, que confia na força de Deus. São esses os humildes. E são esses aqui que têm coração assim vazio, ou posso dizer, coração cheio de Deus, que se reconhece em nada e olha para Deus, de onde vem sua força, de onde vem seu socorro.
são esses aqui. E no final deste evangelho, Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que têm fardos, e darei o descanso. Pois eu sou manso e humilde de coração. Jesus também é modelo desses pobres, desses humildes de coração, dessas pessoas que esperam em Deus. Então, o coração dessas pessoas, desses humildes de coração, se identifica com o coração de Jesus. E também, ele tem também um coração humilde e manso. E Jesus chama: vem aqui a mim para descansar. Esses humildes que esperam a sua força em Deus, Jesus os chama também para encontrar a sua força nele, para encontrar assim a sua esperança, para pôr a sua esperança nele. Vinde a mim, todos vocês cansados. Não vai procurar o descanso no outro lugar. O seu descanso vem procurar em Deus. Vem procurar o seu socorro em Deus. Vinde a mim, todos vocês cansados. Deus é simples. Um orgulhoso, ou posso dizer um rico, é aquela pessoa que possui alguma coisa. Pode ser riqueza, pode ser inteligência, ou pode ser qualquer outra coisa do mundo, mas que coloca seu coração naquela coisa, que faz com que aquela coisa se tornasse seu Deus. Esse aí é orgulhoso, esse aí é o rico. Mas esse rico aqui pode ser também um pobre, aquela pessoa pobre que nós conhecemos. Ele é pobre materialmente, mas tem um coração rico. Tem um coração rico. Nós acompanhamos na palavra de Deus: se possuís as riquezas, não colocai neles o vosso coração. Por que Deus não se revela assim, ou não revela os grandes mistérios aos orgulhosos, a esses ricos? Porque esses ricos, a sua riqueza os impede de trilhar o caminho do céu. Ele se preocupa mais com o seu nível intelectual, ele se preocupa mais com a sua riqueza, ele se preocupa mais com a sua beleza, ele se preocupa mais com a sua fala, ele fala bonito com o que ele tem, com a riqueza que ele tem. A tal ponto que ele eleva essa riqueza que ele tem ao nível de Deus. Ele não tem tempo para ouvir a Deus, porque ele é corpo cheio. Por isso Deus se revela aos humildes. Deus é humilde, e a sabedoria passa aos humildes. Como eu falo sempre, o segredo, o que fez com que o mar seja grande, é porque o mar ocupou o lugar, o nível mais baixo da terra. Quando Deus estava criando o mundo, Deus chegou no momento de criar os rios e estava perguntando para cada rio aonde queria ficar. E nenhum rio que quis ocupar o nível mais baixo onde o mar ocupa. Mas o mar foi humilde e aceitou. Eu vou ocupar aquele lugar. Ocupou. Depois começou a colocar cada rio no lugar. E, final de contas, todos os rios levaram as suas águas para deixar no mar. Por isso o mar se tornou tão grande, porque o mar aceitou ocupar o lugar, o último lugar. Para nós cristãos, humildade não é fraqueza, humildade é riqueza. Por isso Jesus disse aos discípulos: o maior entre vós é aquele que se coloca no último lugar, é aquele que serve os irmãos. É aquele que se coloca no lugar do servo. Esse é o maior no reino dos céus. Pessoa humilde é a pessoa mais forte,
A humildade não é fraqueza, é riqueza. Por causa da humildade, nós aprenderemos muito. O homem humilde aprende muito. O homem orgulhoso deixa passar muita sabedoria. Ele não consegue aprender por causa do seu orgulho e muitos também não revelam a ele a sabedoria. São os humildes que conseguem aprender a grande sabedoria. Eu tenho essa experiência lá na minha terra. Os homens sábios geralmente são aquelas pessoas simples da aldeia, bem simples. Quando você for na aldeia, nesse lugar, para aprender, seja humilde. Se relaciona com esse povo simples. E o povo simples vai aprender muitas coisas. Se chegar com orgulho, com gravata, nunca vai aprender nada. Você vai passar lá, os humildes, aqueles sábios estarão lá olhando para você, intelectual, passando aqui, com muito francês na boca, com gravata, você não vai aprender nada. Mas, em final de contas, quando você estará bloqueado, precisando, vai voltar a esses sábios. A humildade é uma arma. Abre as portas e me ajuda também a aprender mais. Abre porta dos sábios para me ensinar. Um copo cheio não tem mais aonde colocar água. Eu preciso ser um copo vazio que precisa receber água. Humildade para nós é riqueza, não é fraqueza. Por isso Deus revelou grandes mistérios da salvação aos humildes, não aos orgulhosos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.